E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre modelos de programação linear avançados e vamos fazer um exemplo de um problema de reflorestamento. Da mesma forma que nós fizemos nos outros vídeos, a gente vai mostrar um problema com números e vamos resolver primeiro do jeito normal e depois vamos resolver através do modelo genérico. Mas o modelo genérico vai ser para o próximo vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E o problema? O problema é o seguinte. O problema do reflorestamento. Uma companhia de reflorestamento possui 4 cidades onde pode cultivar áreas. A empresa considera o uso de 4 espécies de árvores: pinos, carvalho, nogueira e araucária. A tabela 1 resume os dados do problema. Nós temos uma tabela que tem 4 cidades e cada cidade tem uma área disponível. Por exemplo, a cidade 1 tem 1.500 hectares, a cidade 2, 1.700, a cidade 3, 900 e a cidade 4, 600. Temos também uma produção anual esperada em metros cúbicos por hectare. Observe que é uma matriz, e essa matriz ela está associada às 4 cidades, 1, 2, 3, 4, e às 4 árvores, que são o pinos, carvalho, a nogueira e a araucária. E o que o número 17 ali bem no canto noroeste fala? Que se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1, eu vou pegar esse pinos, depois de um tempo eu vou cortar, pegar essa madeira, e essa madeira ela vai me gerar 17 metros cúbicos de pinos. Na mesma cidade 1, se eu plantar 1 hectare de carvalho, depois que eu cortar os pinos, eu vou conseguir gerar 14 metros cúbicos. Para a nogueira 10 e para a araucária 9. E observe que mesmo o pinos, na cidade 2, ele só gera 15. Por quê? Pode ser que o solo seja diferente, seja mais íngreme, a irrigação seja diferente, não sei. Mas eu sei que se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 2, eu vou ganhar 15 metros cúbicos. E se eu plantar na cidade 1, eu vou ganhar 17. Então tem uma diferença aí. Por isso que eu tenho uma matriz aqui. Observe os 16 números dessa matriz. E esses 16 números também existem na renda anual esperada, que em unidade monetária, quando coloca unidade monetária, quer dizer qualquer valor, dólar, euro, R$1.000, reais, não interessa. Mas eu sei que, por exemplo, que o pinos na cidade 1, ele vai me gerar R$16 cada hectare. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1, eu vou ter 17 metros cúbicos de madeira e esses 17 metros cúbicos vão me gerar R$16, por exemplo, 16 dólares de lucro. O carvalho, ele vai me gerar 12 na cidade 1, a nogueira 20 na cidade 1 e a araucária 18 na cidade 1. Já na cidade 2, o pinos vai me gerar 14, o carvalho 13, a nogueira 24 e a araucária 20. E assim sucessivamente. Então eu já vou ter colocado toda a renda anual esperada e toda a produção anual esperada. E ainda faltam esse 225, 9, 4.8 e 3.5. Que valores que são esses? Observe que no lado esquerdo fala o seguinte: produção mínima em 1.000 metros cúbicos. Então o que ele quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter 225.000 metros cúbicos de pinos. Por exemplo, se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1, eu vou ter 17. Se eu plantar 1.000 hectares, eu vou ter 17.000. Mas eu tenho que ter 225.000. Observe que tem que ter mais do que 1.000 hectares, por exemplo, para conseguir chegar nesse valor de 225.000 do pinos. Do carvalho, já basta 9.000. Basta eu conseguir 9.000 metros cúbicos de madeira, de carvalho. Como é que eu vou conseguir? Plantando esse carvalho nas cidades. Em cada cidade eu vou gerar uma quantidade diferente de metros cúbicos. Mesma coisa para a nogueira, que é 4.8. 4.8 vezes 1.000 dá 4.800. Terei que conseguir 4.800 metros cúbicos de madeira. E no último, que é o araucária, que é 3.500. E eu vou conseguir isso plantando essas araucárias. A questão não fala qual que é o meu objetivo, Mas fica meio claro que o objetivo aqui é maximizar o lucro. E para resolver esse problema, o que nós precisamos? Como todo modelo de programação linear, a gente precisa colocar as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. E para esse problema, quais são as variáveis de decisão? Eu posso pensar na cidade?
cidade 1, cidade 2, cidade 3 ou cidade 4? E numa unidade que eu posso pensar seria quanto que eu vou plantar na cidade 1, quanto que eu vou plantar na cidade 2, na cidade 3 e na cidade 4? Não. Por que não? Porque eu não preciso plantar nas cidades. Eu tenho que plantar as espécies de árvores, eu tenho que plantar o pinos. Então eu tenho, por exemplo, como vocês viram, eu tenho uma quantidade mínima de pinos que eu tenho que plantar. Então não basta dizer que cidade eu vou plantar, eu tenho que dizer o que eu vou plantar. Então vocês podem pensar assim, professor, deve ser então as árvores, são 4 árvores, pinos, carvalho, nogueira e araucária. Então essas vão ser as minhas variáveis. Quanto que eu vou plantar de pinos, quanto que eu vou plantar de nogueira, de carvalho, de araucária. Mas não. Por que não? Porque, tudo bem, eu posso plantar pinos, mas vocês viram que a quantidade de metros cúbicos de pinos que eu vou ter depende da cidade. E o próprio lucro também que eu vou ganhar depende da cidade. Obviamente, se o lucro depende da cidade, é porque o pinos da cidade pode ser de melhor qualidade do que a outra. Então tem uma diferença aí no preço das árvores, das espécies de árvores. Então, como vocês podem ver, não adianta eu olhar só pela cidade, nem só para a árvore. Eu tenho que fazer a combinação das duas. Tem que ser essa variável composta, né? Que vai me dizer quanto que eu vou plantar de cada árvore em cada cidade. Então, por exemplo, quanto que eu vou plantar de pinos na cidade 1? Quanto que eu vou plantar de carvalho na cidade 1? Quanto que eu vou plantar de nogueira na cidade 1? Quanto que eu vou plantar de araucária na cidade 1? E o mesmo para o pinos, o carvalho, a nogueira e a araucária para a cidade 2 e para a cidade 3 e para a cidade 4. Então, nesse caso, observe que eu tenho 4 cidades e 4 árvores. Então, eu vou ter 16 variáveis. Então, eu posso chamar, por exemplo, P para pinos, C para carvalho, N para nogueira e A para araucária. E colocar depois um número. Esse número vai se representar o quê? A cidade. Então, se eu colocar P1, vai estar associado ao quê? Ao pinos na cidade 1. C1, ao carvalho na cidade 1. N1, nogueira na cidade 1. E A1, araucária na cidade 1. E repito o mesmo processo para a cidade 2, para a cidade 3 e para a cidade 4. P2, C2, N2, A2, P3, C3, N3 e A3 e, por último, P4, C4, N4 e A4. Observe o seguinte, a variável aqui vai estar em quê? Vai estar em hectares. O que eu vou decidir? Eu vou decidir quantos hectares que eu vou plantar de pinos na cidade 1, de carvalho na cidade 1, de nogueira na cidade 1, de araucária na cidade 1, ou de pinos na cidade 2 e assim sucessivamente. Eu não vou decidir a renda, porque a renda ela é consequência do que eu vou plantar, e também não vou decidir a produção em metros cúbicos, porque a produção em metros cúbicos também é consequência da quantidade de hectares que eu plantar de pinos em cada cidade. Por quê? Porque a renda é consequência tanto do quanto que eu vou plantar de cada cultura, tanto da cidade que eu vou plantar essa árvore. E os metros cúbicos de madeira, a mesma coisa, porque ele é consequência da quantidade de hectares que eu plantar de pinos, de carvalho, de nogueira, de araucária em cada uma das cidades. Então, a minha variável de decisão vai ser em hectares. Eu tenho que lembrar disso na hora que eu for fazer as restrições. E a função objetivo? O que nós temos que fazer para fazer a função objetivo? É meio óbvio que a função objetivo vai ser de maximizar, né? Porque eu quero maximizar minha renda. E a gente olha que eu tenho lá alguns números. A renda anual esperada de unidade monetária por hectare. E eu tenho lá os números 16, 12, 20, 18, etc. O 16 vai ser o quê? Vai ser a renda anual esperada se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1. Se eu plantar 2 hectares, vai ser 32. Se eu plantar 10 hectares, vai ser 160. E assim sucessivamente. E isso é para o P1, né? Para o pinos na cidade 1. Mas para o carvalho na cidade 1, eu ganho 12. Para a nogueira, eu ganho 20. E para a araucária, eu ganho 18. Isso para a cidade 1. Todos esses dados são os dados que estão aqui na renda anual esperada. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero maximizar o lucro, eu vou pegar a minha variável de decisão, ou as minhas variáveis de decisão, né? O P1, o C1, N1, A1, P2, N2, C2, A2, etc. E vou multiplicar pela renda que cada uma me dá. Porque como a variável de decisão é em hectare e a renda é dinheiro, né, unidade monetária por hectare, se eu vou cortar o hectare por hectare, e a minha resposta vai dar em quê? Vai dar em dinheiro, vai dar em unidade monetária. Então basta eu maximizar 16P1, mais 12C1, mais 20N1, mais 18A1, mais 14P2, mais 13C2, mais 24N2, mais 20A2, e assim sucessivamente, que vão ser todas as minhas 16 rendas anuais esperadas, vezes as minhas 16 variáveis. E essa é a minha função objetivo.
Se esse vídeo está sendo interessante para você, se você está aprendendo alguma coisa, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Pode comentar qualquer coisa, se gostou, se não gostou, se está aprendendo. Se quiser pedir algum outro tipo de vídeo, é só comentar. E não se esqueça de curtir, porque quando você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube considera o vídeo relevante e recomenda para mais pessoas. E as restrições? Quais são as restrições que eu tenho? Eu tenho, em suma, duas restrições. A primeira restrição é da área disponível. Observe que a área disponível, eu tenho 4 áreas disponíveis, né? Primeiro, por que 4? 4 associado à cidade ou 4 associado às 4 espécies de árvores? Vai ser 4 associado à cidade. Observe que a cidade 1, ela tem 1.500 hectares disponível para plantação. A cidade 2, 1.700. A cidade 3, 900. E a cidade 4, 600. Então, o que eu tenho que colocar lá? Tem que dizer o seguinte, olha, quanto que eu vou plantar de pinos na cidade 1, mais de carvalho na cidade 1, mais de nogueira na cidade 1 e mais de araucária na cidade 1, somando tudo, tem que ser menor do que a área disponível da cidade 1, que é quanto? 1.500. E observe que não tem aqui nada multiplicando a variável de decisão. Por que que não tem nada? Porque o meu termo independente, meu termo do lado ali esquerdo, que é o 1.500, né? Ele está em hectare. E a minha variável também está em hectare. Então eu vou estar somando hectare, mais hectare, mais hectare, mais hectare, vai ter que ser menor ou igual a hectare. Então não precisa fazer nenhuma transformação. Eu não preciso multiplicar por nada. A mesma coisa para a cidade 2. O que eu vou plantar de pinos na cidade 2, mais de carvalho na cidade 2, mais de nogueira na cidade 2, mais de araucária na cidade 2, tem que ser menor que a área disponível da cidade 2, que é quanto? 1.700. Para a cidade 3, idem, eu repito o mesmo processo. P3 mais C3 mais N3 mais A3 tem que ser menor ou igual a 900, que é a área disponível da cidade 3, e para a cidade 4 a mesma coisa. P4 mais C4 mais N4 mais A4 menor ou igual a 600, porque essa cidade 4 tem uma área disponível menor. E essas são as minhas restrições de área. Observe que, né, todas as variáveis de decisão estão lá, porque eu tenho 4 restrições e cada uma das restrições tem 4 termos. 4 vezes 4, 16, referente às 16 variáveis de decisão. A próxima restrição é relativa à produção mínima em metros cúbicos de árvore. Então, por exemplo, observe que eu preciso de 225.000 metros cúbicos de pinos. Mas como é que eu consigo esses metros cúbicos de pinos? Plantando. E se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1, eu vou ganhar quantos metros cúbicos? Opa, eu vou ganhar 17. E se eu plantar 10, eu vou ganhar 170. Então observe que eu estou aqui multiplicando, né, produção anual esperada em metros cúbicos por hectare vezes a minha variável de decisão que está em hectare. E observe também que quando eu multiplico uma variável que é metros cúbicos por hectare vezes uma outra variável que está em hectare, se eu cortar hectare com hectare, vai sobrar o quê? Metros cúbicos. Então cada termo dessa soma, no fundo, ele está em metros cúbicos. Então eu vou poder somar metros cúbicos do primeiro termo mais metros cúbicos do segundo, mais do terceiro e mais do quarto, vai ter que ser maior ou igual, nesse caso maior ou igual, não menor ou igual, né, porque é a produção mínima, a um valor em metros cúbicos. E agora, as minhas restrições não vão ser mais uma para cada cidade, vai ser uma para cada espécie de árvore. Então, para o pinos, como é que eu tenho? Eu sei que alguma coisa vai ter que ser maior ou igual a 225.000, que é em metros cúbicos de pinos que eu vou precisar. Como eu falei antes, se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 1, eu vou ganhar 17. Então, eu vou colocar lá 17 P1 mais... Quantos metros cúbicos eu vou ganhar se eu plantar 1 hectare de pinos na cidade 2? 15. Então vai ser mais 15 P2, continuando o mesmo raciocínio, mais 13 P3 mais 10 P4. 10 P4 porque cada hectare de pinos na cidade 4 que eu planto, eu consigo apenas 10 metros cúbicos. Então eu vou ter uma restrição completa para o pinos. Depois eu vou ter que fazer a mesma coisa para o carvalho. O que acontece se eu plantar 1 hectare de carvalho na cidade 1? Eu vou ganhar 14 metros cúbicos. Então eu vou colocar 14 C1, aí usando o mesmo raciocínio, mais 16 C2, mais 12 C3, mais 11 C4, tem que ser maior ou igual a 9.000, que é a quantidade mínima de carvalho que eu preciso. E seguindo o mesmo raciocínio, eu vou colocar lá 10N1 mais 12N2 mais 14N3 mais 8N4 tem que ser maior ou igual a 4.800. Isso referente à nogueira. E por último, araucária. 9A1 mais
11A2 mais 8A3 mais 6A4 tem que ser maior ou igual a 3.500. Então, nesse caso, eu vou ter uma restrição para cada árvore. E observe a diferença entre as duas restrições. Na primeira da área, cada restrição, a cidade estava fixa e variava o quê? Variava a árvore. Já na segunda restrição é o contrário. Em cada restrição, o que está fixo? Está fixo a árvore. E o que varia em cada linha? Varia a cidade. Por último, eu tenho que colocar o domínio das minhas variáveis. E nesse caso, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar o domínio como sendo maior ou igual a 0. Por quê? Porque eu posso plantar 1,5 hectare? Posso. Eu acho que tem sentido. Então eu vou colocar maiores ou iguais a 0. Então as minhas 16 variáveis vão ter que ser maiores ou iguais a 0. E esse é o meu modelo de programação linear que resolve esse problema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como é que a gente faz o modelo genérico desse problema, sem se preocupar. Eu tenho 4 árvores e 4 cidades. Eu posso ter 50 cidades e 50 árvores, que o modelo vai ser o mesmo. Até o próximo vídeo.